Olá, boa noite, good evening a todos e a todas. Iniciamos agora o nosso quarto encontro deste ciclo do Clube de Estudos de Língua Inglesa para Professores. Eu tenho que dizer que é, foi um ciclo que me deu muita alegria, muitas surpresas, primeiro pela receptividade do tema e segundo pela presença de vocês, por poder conversar, trocar com vocês, com tanta gente, conhecer tanta gente nova e discutir assuntos que eu acredito que são úteis, são importantes, que trazem mais segurança para nós como professores e também muitas pessoas gostam, né, de entender o que tem por trás dos usos linguísticos, né? Então, foi um prazer e espero que esses momentos de falarmos a respeito da língua, na verdade, eles vão sempre se suceder, ainda que com outros nomes, né? Porque a linguagem é o nosso objeto de estudos. Antes de qualquer coisa, gostaria de deixar aqui alguns recados. O primeiro deles é que eu vou até colocar aqui no chat e depois eu coloco no grupo. Eu vou deixar um link para quem quiser solicitar o seu certificado de participação, equivalente a 4 horas, e que envolve os 4 encontros que nós tivemos aqui pelo Zoom nesse mês de outubro, tá? Incluindo esse de hoje. Então, quem quiser, não é obrigatório, é para quem precisar ou quiser certificado de participação. Então, você entra no link, depois eu coloco no grupo também, se alguém já quiser colocar, pode colocar também. Por isso que eu já colei ele aí no chat. E aí você preenche com o seu nome, responde ali de um modo relativamente objetivo a 3 perguntinhas, e aí depois eu disponibilizo os certificados. Quem não quiser, não precisa preencher, tá? Porque é mais para atender uma solicitação que foi feita por alguns, e eu sei que tem gente que está fazendo a sua licenciatura, a sua graduação, e muitas vezes é importante ter essas horas de atividade, né? Então, serve para isso, tá bom? Um outro recadinho é que é com relação ao Farol Talk, que é aquele grupo de conversação. A ideia é começarmos a semana que vem. É um grupo pequeno, reduzido, porque tem um teor diferente do clube de estudos, né? Aqui a gente tem um tipo de aula, uma conversa a respeito de assuntos variados, mas nesse encontro de conversação vai ser apenas conversação. Então, eu vou trazer, a gente vai ter oportunidade de discutir assuntos que sejam de interesse comum em inglês, né? Inclusive, eu mandei um convite, um áudio convite em inglês, um formulário também em inglês. Eu sei que algumas pessoas não se sentem tão confortáveis, talvez precisassem de um outro modelo de encontro de conversação, que eu também estou pensando em realizar, né? E esse é para quem, né, como eu já tinha algumas pessoas que tinham me perguntado a respeito, então esse é para quem quer praticar, né? Quem já tem uma certa fluência, já trabalha, e a gente vai travando, às vezes vai enferrujando, então é para isso. Eu tenho 2 vagas, então se alguém aqui, que está aqui, ou que depois estiver assistindo a gravação, usem o formulário e se inscrevam, porque eu tenho 2 vagas para esse primeiro grupo. Depois, se aparecer mais gente, aí, então, Natália, se você tem, seja bem-vinda, Natália, se você tiver interesse, pega lá depois eu coloco novamente o formulário, mas foi a mensagem que eu mandei no final de semana, tá? Se você for lá no grupo, der uma roladinha na barra, você vai encontrar essa mensagem, é um áudio que eu deixei e o formulário,
tá? Então, ainda dá para participar desse primeiro grupo, não vou receber mais do que 5 pessoas, além de mim, porque senão a gente não consegue fazer esse ciclo de conversação como deveria ser, tá bom? E os demais que por acaso não puderem, não quiserem, não for o momento de participar dessa atividade, virão outras, tá bom? E só lembrando que a semana que vem a gente começa um novo ciclo do Clube de Estudos, falando para além da docência. Na semana que vem vai ser um encontro, uma aula aberta pelo YouTube, e depois a gente volta aqui para o Zoom, tá? Depois eu coloco todos os recadinhos para vocês no grupo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai, deixa eu só pegar aqui para compartilhar, cadê? Tá aqui, quando mudou, eles colocaram no Zoom vários itens na minha barra, aí eu às vezes fico peleando para encontrar onde estão os botõezinhos. Então, hoje, né, último encontro desse ciclo, como eu disse, extremamente profícuo e interessante e motivador. E a gente vai falar sobre 2 tópicos que tem muita gente que torce o nariz, sintaxe, morfologia, né? Mesmo quem isso é engraçado, né? Isso mesmo quem é das letras, que faz cursos voltado, né? Que tem que estudar língua portuguesa, tal, às vezes torce o nariz, né? Mas são 2 assuntos extremamente importantes, a gente vai dar uma ênfase maior. A sintaxe e uma passagem rápida pela morfologia, tá? Futuramente, para o ano que vem, eu tenho ideia também da gente retomar esses tópicos, talvez aí com um pouco mais de atenção. Inclusive, uma das ideias é montar alguns cursos que fiquem disponíveis pelo YouTube ou eventualmente por um site que eu estou tentando criar, e aí a gente vai ter aula de sintaxe, de morfologia, né, tudo voltado para professores, né, porque parece que não, mas a gente também, né, eu até participei de um webinar na sexta-feira, em que o palestrante falou disso, né? O professor, ele acaba, pelas características do seu próprio trabalho, muitas vezes ele acaba enferrujando em alguns aspectos, na fala, né? na pronunciation, em aspectos gramaticais, vocabulário. Por quê? Porque dependendo da turma, ou das turmas com as quais ele trabalha, ele não tem, ele tem contato até um determinado nível, né? E você acaba esquecendo, você fala, puxa, eu lembrava disso, eu sabia isso, eu tinha um inglês muito mais fluente, agora não estou. Isso é muito normal, né? Então a gente precisa, por isso que é necessário a gente cuidar da própria prática, né? E porque esquecemos tudo aquilo que a gente, né, quem faz academia, tal, sabe disso. Se você não pratica exercício por 10 anos, se você deixa de praticar por uma semana, você já começa a ter perda de tudo aquilo que você conquistou, né? Massa muscular, força, tudo. E com os estudos é a mesma coisa, né? Então, vamos falar a respeito de syntax and morphology. Fiz uma graça aqui, né? Deu um movimento. So, what is syntax in language? Porque a sintaxe, a área de informática também usa, né, essa mesma nomenclatura, mas específico para a área de programação. Não é o que nos interessa, né? What is syntax in language? And here we have a definition. Let me deixa eu aqui só receber, tem 2 pessoas esperando na sala. Pronto,
Agora já estão entrando. It refers to the grammatical arrangement of words in a sentence. Então, quando a gente fala de sintaxe, quer em português, quer em inglês, quer em qualquer outro idioma, né, a gente está falando da organização, do arranjo das palavras em uma sentença, em uma oração, né? Então, a sintaxe, ela tem a ver com essa organização. E aí eu coloquei quem é professor, quem está fazendo letras, né, costuma, ou quem faz curso de idiomas, fez curso de idiomas, ou dá aula em curso de idiomas, a gente usa às vezes para falar de sintaxe. A gente usa essa nomenclatura, né, essas letras que aparecem aí, que é a ordem clássica do inglês, né, subject, verb, object, or complement, que é o SVC ou SVO, né, sujeito, verbo, objeto ou complemento. Eu particularmente prefiro usar complemento porque aí abarca, inclusive, os objetos sintáticos, né? Então, a gente está falando, quando fala de sintaxe, fala da ordem que as palavras vão ocupar na frase, na oração, né? Me digam uma coisa, né? Coloquem aí no chat. Qual sintaxe é mais fácil da gente utilizar, assim, qual que é mais flexível? Qual organização sintática é mais flexível? A do inglês ou a do português? Coloquem aí, né? O que vocês acham, né? Pensando em organização sintática, a ordem das palavras dentro da frase, da oração, qual língua, né? Pensando no par português e inglês, qual língua tem a sintaxe mais flexível, mais assim, você pode combinar de vários jeitos? O português ou o inglês? O que vocês acham? A Silvana falou do português, a Bárbara também do português. Sim, é isso mesmo. A sintaxe do português é muito mais flexível. Eu posso começar a frase, essa ordem, né, sujeito, verbo, objeto, ela pode, existe em português, é uma ordem direta, né? Mas eu posso inverter, né? Então eu posso dizer assim, né? Pensando em sujeito, o menino comeu o bolo, né? Sujeito, verbo, objeto. Eu posso dizer, o bolo o menino comeu, em português, né? Comeu o bolo o menino, também dá. Às vezes fica meio estranha, né? Meio formal, mas é possível. But not in English. A sintaxe do inglês, ela é extremamente strict, ela é bastante fechada. Tem vantagens e desvantagens, né? Então, a gente vai conversar hoje um pouco, relembrar um pouco dessas questões. Eu destaquei principalmente os porquês, né? E quando a gente fala de sintaxe, é bom lembrar duas coisas, né? Que estão, uma delas mais diretamente relacionada à questão sintática. A primeira são as partes da sentença, ou esses elementos sintáticos, né? Sujeito, verbo, complemento. Estão vendo aqui à esquerda, né, da imagem, nós temos subject, que é o sujeito sintático, né? Não é a pessoa, o cara, tal, é o sujeito sintático. O predicado, né, onde começa, onde está o verbo, e o complemento ou o objeto, né, o que vem depois. Então, diretamente falando de sintaxe, nós estamos falando disso. E num outro momento, num olhar mais microscópico, mais próximo, nós temos, e aí tem muita gente que confunde, né, as partes da sentença, que é sujeito, verbo, complemento, de parts of speech, né, ou as classes gramaticais, né, que é o quê?
substantivo, pronome, adjetivo, verbo, advérbio, artigo, preposição, conjunção, interjeição. Tá? Então, em alguns momentos, as partes do discurso, né, que a gente fala em inglês, né, ou as classes de palavras, né, como a gente chama em português, elas, a partir desses elementos, eles que vão estar distribuídos, né, como sujeito, como predicado, né, então o verbo vai estar sempre ali iniciando no predicado, né, o sujeito, ele pode ter o substantivo, ele pode ter pronome, ele pode ter artigo, quer dizer, essas classes de palavras, elas se distribuem nas frases, nas orações, tá? Mas não são a mesma coisa. Parece óbvio, né? Mas eu aprendi já há muito tempo que às vezes o óbvio precisa ser dito e repetido, porque a gente às vezes ele fica tão óbvio que a gente esquece dele, né? Então é bom levar isso em consideração, certo? Now, let's talk about why is it important to learn about English syntax. Então, por que que é importante, necessário falar sobre a sintaxe ou entender a sintaxe da língua inglesa? Primeira coisa, in English, the order matters. Então, a ordem, como a gente falou agora há pouco, né, que vocês inclusive comentaram, a ordem sintática no inglês é muito mais fechada, muito mais restrita do que no português. A língua portuguesa, por suas especificidades, permite organizações sintáticas muito diferentes. O inglês, not always. Daqui a pouco eu conto uma historinha para vocês sobre isso. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos, inclusive extraídos de um blog, né, que é o Grammarly, que eu achei que estava bem claro, né, essa questão, sobre a ordem sintática mudando o significado. Então, a frase você vê ali que é praticamente a mesma. Muda a posição da palavra only. Então, na primeira nós temos Only Batman fights crime. Apenas o Batman luta contra o crime. Então, é só o Batman. Only Batman. Né? Esse only, ele está ali conversando, restringindo. Né? Quem é que luta contra o crime? Só o Batman. Na segunda sentença, Batman only fights crime. Batman only fights crime. Nós falar de fights crime é cruel, né? É um trava-língua. O Batman apenas luta contra o crime, quer dizer, não faz mais nada. Estão vendo que eu troquei a ordem? Antes começou com only, depois o only foi para depois do sujeito, mudou o significado. A segunda sentença é o Batman. O trabalho dele, a única coisa que ele faz na vida é lutar contra o crime. E a última, Batman fights only crime. Batman fights only crime. O Batman luta só contra o crime. Quer dizer, o Batman, ele é seletivo no processo de defesa dos cidadãos de bem. Então, ele só luta contra o crime. Qualquer outro tipo de contravenção, ele não está nem aí. Estão vendo, então, como a mudança da posição sintática altera o significado. E você fala assim, mas em português às vezes isso acontece também. Sim, isso acontece em português também, muitas vezes. Só que no inglês acontece mais. Por quê? The order matters in English. Ok? E aí, só rapidamente contar um caso, quem foi meu aluno talvez já ouviu eu contando esse caso em outros momentos. Há um tempão atrás, eu resolvi fazer um curso pelo Coursera, acho que vocês devem conhecer, né, essa plataforma.
e era um curso de literatura fantástica, né? E nesse curso, você tinha ali, era semanalmente, né, um conteúdo, tal, que você lia, livros, tal, o professor dava aula gravada, e depois, para você ganhar o certificado, tal, você tinha que escrever um essay, né, uma redação relacionada a um tema da semana, e você recebia de outros participantes, era um curso em nível mundial, você recebia outras redações de outros participantes, não vinha identificado, então você recebia lá na plataforma algumas redações para você avaliar dentro dos critérios que o curso estabelecia, sobre coesão, se a pessoa respondeu adequadamente ao tema proposto, se o texto era claro, coerente, organizado e assim por diante. E eu, várias vezes, eu recebia comentários assim, o seu texto ficou bom. Quer dizer, era colaborativa a correção, né, das essays. E no meu caso, depois você acessava as respostas que tinham dado, né, as pessoas que tinham lido o seu texto, você recebia depois os comentários com as notas, e as pessoas geralmente colocavam assim para mim: seu texto é bom, você discutiu bem essa questão, mas o seu texto é complicado. It's difficult to understand you. It's hard. E aí você ficava pensando, mas por quê, né? Por que o meu texto é complicado? Até que uma pessoa, né, numa das semanas, explicou, falou assim, olha, mostrou, aqui você inverteu, aqui você também inverteu a frase, tem muita vírgula. E isso, para o mundo anglófono, é muito complicado, né? Reparem que tem pouca vírgula em inglês. Por que tem pouca vírgula? Porque tem pouca inversão sintática, né? Então, as vírgulas em inglês, elas têm uma função muito específica. Uma delas é marcar as inversões sintáticas, né? Como em português a gente inverte muito, a gente enche de vírgula o texto e está tudo certo. Mas em inglês isso acaba ficando desagradável, né? E eu lembrei, né, por que eu estou comentando isso, que essa época que eu fiz esse curso eu estava produzindo o meu texto para a dissertação de mestrado. E você sabe que texto acadêmico tem que ser todo sofisticado, todo embolado. Quer dizer, a língua portuguesa estava contaminando a língua inglesa em termos de escrita, né? Deixando o meu texto complicado. Não é que estava mal escrito, ele estava complicado para os padrões sintáticos do falante nativo regular de língua inglesa, tá? Então, só para mostrar para vocês o quanto essa questão ela é impactante, né? E ela causa dificuldades, às vezes, de compreensão, tá? Another thing, mais uma questão, né? Por que que é importante falar sobre a sintaxe ou aprender a sintaxe do inglês? The direct, simplest order, subject, verb, object, or subject, verb, complement is preferred in English. Então, a ordem direta, a ordem mais simples é a preferida em inglês, tá? E aqui eu deixei dois exemplos, né? E acho que eles conversam com o que eu acabei de explicar para vocês sobre as minhas desventuras fazendo curso em English, né? E fazendo texto em English. Então, ali a primeira frase. I'll be a teacher when I grow old. Eu vou ser professora quando eu crescer, quando eu ficar mais velho, né? Essa é a ordem direta. Como que a gente sabe, né, que essa é a ordem direta, né? Só a gente vê aqui, né? Deixa eu só trocar, cadê o... Ai, não sei mais onde... tá aqui, mudaram a posição das coisas aqui, deixa eu achar o... Nossa, mudou até o lugar do spotlight aqui.
né? I'll be a teacher when I grow old. Eu tenho sujeito, verbo, complemento, primeira frase. Aí vem uma segunda, né? Que a gente chama, que tem aqui, né? Funciona como uma conjunção, né? When, e aí outra sentença. I, sujeito, verbo, complemento. Quer dizer, são duas orações, né, unidas e ambas com a ordem canônica, a ordem sujeito, verbo, objeto. Olha o que acontece quando eu inverto. É possível? É. When I grow old, I'll be a teacher. Então, a gente coloca a vírgula, essa vírgula não é aleatória, ela está indicando que começamos pela oração com conjunção, né? Com o marcador temporal, o when. Tá? Então, assim, tá errado? Você pergunta assim, tá errado fazer isso? Não, não tá errado. A questão é que se você usar demais inversões em inglês, quer na sua fala, quer na sua escrita, primeiro, você vai deixar muito claro para o seu interlocutor, principalmente se ele tiver algum tipo de estudo nessa área, que você é estrangeiro, que você é latino, né? E segundo, se você estiver falando, escrevendo para pessoas que sejam nativos, mas não necessariamente estudiosos da sintaxe do inglês, eles vão achar strange, difficult, awkward, né? Eles vão achar que o seu texto não flui por conta disso, né? E às vezes não sabem explicar por quê. Simplesmente é assim que é, tá? Um outro exemplo que eu deixei aqui, que é interessante, é a ordem entre os objetos sintáticos. A preferência do inglês, quando eu tenho dois objetos sintáticos, né, é colocar primeiro o objeto que indica a pessoa e depois o objeto que se refere a algo, a coisa. Em português, a gente faz o contrário. Em português, quando eu tenho um verbo que tem dois complementos, quem compra, compra algo para alguém. Não é assim que a gente prefere em português? Em inglês é o contrário. Você compra para alguém algo. He bought me the present. Dá para usar como a gente usa em português? Yes, we can. But take a look to what happens. Olha o que acontece quando você deixa como no português. He bought the present to me. Ficou um pouquinho maior, tem que preposicionar. E aí a questão é, né, a gente brinca, né, que o mundo anglófono, eles são meio preguiçosos, né, porque se você puder dizer algo com menos palavras, de um jeito mais direto e mais simples, é assim que o falante nativo vai preferir. Se eu tenho um jeito de dizer algo, como essa frase, mais curto, sem ter que decidir se a preposição é to, for, ou qualquer que seja, ele vai fazer isso. He bought me the present. Ele me comprou para mim um presente, ou comprou um presente para mim, que a gente prefere traduzir desse jeito. Se a gente troca essa ordem de preferência e usamos a nossa ordem de preferência, aí tem que preposicionar. Você tem que decidir qual é a preposição, a frase vai ficar um pouco maior, ou seja, não é ao gosto do falante nativo de língua inglesa. Novamente, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de entender como cada povo vê o mundo à sua volta, né? Eu tenho aqui cá comigo algumas conjecturas. Uma delas é que brasileiro gosta de falar, gosta de ficar ali gastando tempo na prosa, sabe aquela coisa? A gente gosta de ficar ali, conversa, para quê? Encosta no muro, né? Encontra alguém, para conversar, esquece da vida, perde o ônibus, chega atrasado na escola, no trabalho, porque ficou conversando com alguém. A gente gosta de fazer isso. E as nossas construções, elas
de algum modo, refletem esse espírito amistoso que nós temos, né? Na língua inglesa, os povos anglófonos, eles são mais straight to the point, diretos ao ponto, né? São ali descendentes de vikings, de povos guerreiros, não tem tempo de ficar ali conversando, fala logo o que você quer, né? Segue a ordem, vamos lá, né? Tá daquele jeito, não vai ficar inventando muita moda. Então, não tem uma coisa qual que é melhor, qual que é pior. Não tem. Tem características de diversos povos que acabam fazendo uso, né? Porque a gente faz uso da língua, um dos recursos que a gente tem para expressar as nossas características, a nossa cultura, é a linguagem. Né? A linguagem, nesse caso, escrita. Né? Se aqui a gente pega aqui, né, a Silvana, que está na Bahia, tem o sotaque da Bahia, né? E, às vezes, as escolhas, se ela for escrever, muitas vezes o repertório, a construção, reproduz aspectos que são culturais da região onde ela está. Nós aqui em São Paulo, quem está em São Paulo, a gente jura que não tem sotaque, que não tem vício de linguagem, nós temos e demais, né? E também, né, o nosso texto é marcado pelas características de onde nós estamos, né? E não poderia ser diferente com outros idiomas, né? Então, é isso, tá? A escolha do inglês vai ser sempre a ordem direta, a ordem mais simples, a ordem que, de algum modo, torna as frases mais curtas e mais fáceis de se produzir, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário, que vocês estão tão quietinhos por aí? Só para saber. Continuando, se tiver, só colocar, abre o microfone, and it's okay, tá bom? Another situation, and this one is easier for everybody. Essa aqui acho que é mais fácil para todo mundo, né? There's a fixed syntax between parts of speech. Eu comentei lá no início que classes gramaticais são uma coisa e a organização dessas classes para construir sujeito, objeto, sujeito, predicado, complemento, assim por diante, são nomes diferentes para observações diferentes, mas que muitas vezes as partes do discurso, as classes de palavras, elas também têm uma organização, né? Você coloca na frase em locais específicos em relação a outras classes de palavras. Aqui o exemplo é o clássico adjetivo vem antes de substantivo. Então, o Bradley Cooper has bright blue eyes. O Bradley Cooper tem olhos azuis brilhantes, né? Esse azul bem forte, né? Acho realmente o tom de azul dele, não só o tom, né? O olhar dele muito expressivo, né? E aí a gente tem dois adjetivos, né? Não vamos entrar aqui na discussão, porque isso daria uma outra conversa, mas os dois adjetivos, o bright, o blue, vem antes do substantivo. Dá para usar de outro jeito? In English? No, it's not good. Não é bom, e aí sim a gente acaba entrando numa questão que está fora da regra, né? Então, em situações em que você não tem ali, é um sintagma, né? Não tem verbo de ligação, a gente tem que usar o que for adjetivo ou o próprio adjetivo ou palavras que funcionem como adjetivo antes do substantivo, certo? Em português daria para fazer várias combinações. O Bradley Cooper tem,
lindos olhos azuis, ó, eu joguei um adjetivo antes e um depois. Né? Ou ele tem olhos azuis lindos. Né? Dá para jogar adjetivos dois para o final, dá para distribuir, dá para brincar de várias formas. No inglês, it's not possible. E uma outra coisa, né? Não é só o adjetivo antes, a ordem entre os tipos de adjetivos, né, também é bastante específica, né? Então, o bright, né, que é esse brilhante, né, luminoso, é uma opinião, né? Aparece antes da cor, tá? Mas, como eu disse, isso seria assunto para um outro momento. Então, entender isso é importante. E essa é uma questão sintática envolvendo o quê? Classes de palavras, entre adjetivos e substantivos, por exemplo. Né? Além disso, a gente comentou um pouco na semana passada, né? Eu falei que ia voltar a esse chart, até a nomenclatura, né? E isso acontece com pronomes, mas isso acontece com outras situações também, mas eu só vou ilustrar com pronomes. Os nomes dos pronomes pessoais no inglês, eles são todos relacionados ao posicionamento sintático desses pronomes na frase, tá? Isso é importante porque quando a gente vai explicar, né, então a gente tem lá subject pronouns, né, o que está em amarelo, que são os pronomes sujeito. Sujeito significa que esses pronomes vão estar sempre antes do verbo, tá? Então, subject pronoun, você não tem pronome sujeito depois de verbo. Com pouquíssimas, às vezes são construções muito específicas, que aí vai ter uma explicação para isso, mas via de regra, em 99% das vezes, um pronome sujeito sempre aparece antes do verbo que ele rege, tá? Por outro lado, os object pronouns, pronomes objeto, vêm depois do verbo, tá? Então, se a gente pega aquela clássica frase, I love you, né? O I é o sujeito, love é o verbo. E o you que vem depois do verbo, ele é pronome objeto, ele é objeto do meu amor. Né? E é interessante pensar nisso quando a gente vê que, por exemplo, you tem a mesma forma para sujeito e para objeto. Tá? Às vezes, em concurso, eventualmente, se pergunta, se questiona, para você fazer uma análise, né, relacionada a isso. Tá? Então, é sintática a questão. A mesma coisa acontece com os possessive. Tá? Possessive adjective. A gente, quando aprende, quando ensina inglês, você fala assim para o seu aluno, né? Ou você talvez tenha aprendido desse jeito. Os adjetivos, os pronomes que a gente traduz como pronomes possessivos, né? Em inglês tem dois tipos de pronomes possessivos. Tem os adjectives e os pronouns. Os possessive adjectives, eles são possessivos e adjetivos, ou seja, eles vão sempre acompanhar um substantivo. Lembra que a gente falou do Bradley Cooper? Bright blue eyes. Esses pronomes que estão aqui nessa terceira coluna, né? My, your, his, her, its, our, your and their, são pronomes que acompanham substantivo. Por isso que a gente fala assim, entre um grupo de pronomes possessivos e outro, né, tem um substantivo ali no meio do caminho, tá? Enquanto que o subject e object, o que os separa é o verbo, entre os possessive adjectives e os possessive pronouns, o que os separa é acompanhar um substantivo, possessive adjectives, that's my car. Esse é o meu carro. My car. Meu antes da palavra carro, está indicando posse, mas ele também funciona como adjetivo, e adjetivo em inglês sempre antes de substantivo.
Por outro lado, os possessive pronouns, aqui a questão é um pouco diferente, né? Muita gente fala que eles vêm ao final da oração. Em boa parte das vezes sim, mas em não 100% dos casos. Ele tem uma função de substituição, quer dizer, ele é um pronoun. Pronome não substitui no nome, se você usa o pronome, você não repete o nome. Então, eles são pronomes que estão substituindo um nome que já foi citado anteriormente, e aí você não quer repetir. Então, você fala para a mesma frase que eu tinha dito, né? Eu falei antes, this is my car. Eu poderia dizer, this car is mine. Este carro é meu. Meu o quê? Meu carro. Então, mas principalmente no caso dos possessive adjectives, repare como entender a questão que eles também são objetos sintáticos, né? Eles têm um posicionamento sintático antes do substantivo, nos ajuda. Você vai explicar isso para o seu aluno? Probably no. Você não vai explicar desse jeito, mas você tendo essa consciência, primeiro, te ajuda às vezes a tirar algumas dúvidas, alguns mitos, e te ajuda também a criar estratégias para explicar para o seu aluno de um jeito que ele possa entender e não ficar parafraseando livros didáticos que a gente sabe, vocês sabemos, nem sempre eles são claros o suficiente ou eles respondem às nossas dúvidas, não é? Ainda nessa mesma toada, né? Ainda pensando, why is it important to learn about English syntax? Acho que é a última coisa que eu queria comentar a respeito da sintaxe é a questão dos grupos, da estrutura de grupos nominais. O que é um grupo nominal em inglês? É um conjuntinho de palavras que se refere a um núcleo substantivo, quer dizer, num grupo nominal não tem verbo, tá? Só tem o núcleo substantivo e as várias palavras que se relacionam com esse substantivo, que podem ser o quê? E essas categorias são as mesmas do português, tá? Numerais, artigos, pronomes, adjetivos, todos eles se relacionam ao núcleo substantivo. Frases preposicionadas a gente também tem em português, né? Que são grupos nominais que têm preposição. Então, quando eu digo, por exemplo, assim, aquele é o menino de calça azul rasgada. Então, o é artigo, menino é o núcleo, né? É para ele que tudo converge, né? De calça, uma frase preposicionada, com preposição. Azul, adjetivo. Rasgada, adjetivo. Repararam que em português a construção do grupo nominal, ela também é tão flexível quanto as outras construções sintáticas. No inglês, estão vendo essa ordem que esse quadrinho aqui é um quadrinho que eu costumava usar quando ia falar disso com os alunos de letras. Essa ordem em formato de trenzinho, quase um trenzinho, né? Então, numerais, artigos, pronomes, eles começam o grupo nominal, depois, mais próximo do substantivo, os adjetivos, tá? E, ao final, nós temos o núcleo substantivo. Então, enquanto na língua portuguesa o núcleo substantivo nem sempre ele é localizado facilmente, porque eu posso trocar a posição das palavras, no inglês eu sei que o núcleo substantivo, tirando as frases preposicionadas, que tem a preposição, mas não tem verbo, o núcleo substantivo vai estar sempre ao final do seu grupo nominal.
Para que isso é importante? Para que isso é bacana? Se você entende isso, se você consegue mostrar para os seus alunos que quando ele estiver lendo um texto, tentando fazer aquela leitura instrumental, se ele vai localizando esses bloquinhos de palavras que não tem verbo, né, que são os chamados grupos nominais, se vocês quiserem um nome mais técnico, são os sintagmas nominais, essa é uma outra nomenclatura, vai ficar mais fácil dele entender. Até para quem trabalha com tradução, que é, muitas vezes você tem sintagmas muito longos, nomes de empresas, né? E aí você, até quando eu traduzia artigo científico, dissertação, o povo adora colocar uns nomes super longos, né, para os títulos das suas teses, das suas dissertações, dos seus artigos. Na hora de traduzir isso para o inglês, ou quando você pega em inglês e tem que traduzir para o português, se você tem essa percepção de que os núcleos, né, a parte principal do grupo nominal, ela tende a ficar mais à direita, mais ao final dos blocos, né, e você vai separando ali esses finais, se tiver preposição, você entende que ali tem um novo grupo nominal se formou, derivando do principal, isso te ajuda a traduzir. Isso te ajuda a entender o significado do que você está lendo, isso te ajuda a criar um título que seja condizente com o que de fato precisa ser dito. Quer dizer, olha quanta coisa bacana, quanta coisa legal, principalmente relacionada à leitura e à escrita em língua inglesa. Então, a sintaxe dura do inglês, ela ajuda muitas vezes, a entendermos o que está escrito e a escrevermos também de um modo mais claro e mais organizado, certo? E aí, só para a gente finalizar, como eu disse no início, a gente ia falar um pouco mais, né, a respeito de sintaxe, não significa que morfologia não seja importante, é tão quanto, só que a ideia de trazer um pouquinho da questão morfológica era só para despertar, né, algumas questões, né, mas daria um outro ou muitas outras aulas ou muitos outros encontros, né? Então, por isso eu vou ser bem mais breve, né? Eu estou de olho aqui no horário para não ultrapassar. Então, a gente vai falar só um pouquinho, né, do que é morphology, outro palavrão, né? It refers to the study of words, their formation processes, and their combination to form new or larger units. Eu peguei aqui uma definição, tem várias na internet, né? Eu peguei uma que sintetiza um pouco, é lógico que tem definições muito mais precisas, muito mais completas, mas morfologia é o estudo das palavras, dos processos de formação e das combinações que existem para que se formar novas palavras, né, ou unidades mórficas maiores, né? Então, só ilustrando, deixa eu ver se vai dar certo aqui, que eu coloquei fiz umas graças aqui, às vezes essas graças não dão muito certo, né? Então, a gente tem aqui a palavra comfort, né, conforto, e eu posso adicionar, né, prefixos, como não, né, tá? É um prefixo de negação, não conforto, né? E posso também adicionar sufixos, né? São essas partículas que sozinhas elas não criam nenhuma palavra, mas agregadas a palavras significativas a gente tem ali novos significados, novas classes de palavras. Então, de comfort, que seria o conforto, eu tenho aqui agora um uncomfortable, né? Desconfortável. Então, o significado de conforto passou a ser o oposto e a classe de palavra, né, antes conforto era substantivo, passou a ser adjetivo, são chamados afixos, né, prefixos, sufixos, né? Então, a morfologia, ela estuda, dentre outras coisas,
né, essa organização, né, como se fosse no micro, né, do universo da palavra, os processos de formação e de organização das palavras, né? E aí, só para mostrar para vocês, eu separei 3 processos muito utilizados em língua inglesa, né? A língua inglesa, ela reaproveita muita coisa, né? Enquanto em português nós temos muitas palavras novas e diferentes, em inglês a gente tem processos de reaproveitamento. O principal deles é o processo de composição, o compound words, né? A ideia de compounding, né? De compor palavras novas a partir de palavras já existentes. Esse é o processo, assim, sem sombra de dúvidas, mais profícuo na língua inglesa, né? Então, você consegue ver, né? Então, no caso de futebol, peguei essa imagem bem infantil, bem ilustrativa, porque a gente consegue perceber isso, né? Então, cup, né? Que é a xícara, cake, o bolo, e virou cupcake. Né? A gente usa cupcake em português, ninguém fala bolo de xícara, né? Bolo de caneca. Até no início falava, hoje é cupcake que se usa, né? Jelly, de geleia, fish, jellyfish, o peixe que parece uma geleia, ou seja, a água viva. Olha que interessante, né? Então, em inglês, esse processo de composição é muito utilizado. Isso também ajuda, quando a gente percebe isso, é uma estratégia muito bacana de chamar a atenção dos alunos quando eles estão adquirindo vocabulário, porque se você quebra a palavra no meio, às vezes a pessoa não olha o todo, ou ouve o todo, né? Então, ouve ali, jellyfish, oh, the jellyfish has burnt me. A água viva me queima. Eu falo assim, nossa, o peixe geleia, vamos pensar, né? Você lembra, né? Um peixe e tal, porque não é bem um peixe, uma água viva, mas vive no mar, né? Vive na água, né? E lembra, né? Esse formato molenga, tal, né? Então, reparem que ajuda a entender, né? A gente às vezes não conhece a palavra inteira, mas conhece as partes constitutivas dela. Outro processo bastante comum, não tão grande, tão complexo quanto o de composição, é o que a gente chama de clipping. Clipping é você diminuir o tamanho da palavra, você cortar partes da palavra. Na verdade, esse processo também é bastante utilizado, principalmente no inglês norte-americano, que gosta de deixar as palavras menores, né? Então, algumas delas, aqui tem uma listinha também, né? Não muito grande, a gente conhece, né? Ninguém fala I want a hamburger. Pode até dizer, né? I want a burger, tá ok, né? Tá beleza, né? Let's go to the zoo, zoological park, né? Então, não precisa usar a palavra extensa, né? Isso também acontece no português, mas no inglês é muito comum. E o último processo que eu queria mostrar para vocês é o processo de blending, né? O blending e em português a gente talvez use até mais do que no inglês, o inglês usa, né, por conta dessa ideia, é um tipo de composição, né, o blending, só que é uma composição que você não vê, assim, rápido, as palavras originais, elas se fundiram, né, a ideia de blend é isso, né, elas se amalgamaram, elas se misturaram, então fica, às vezes, o comecinho de uma e o final da outra, né, então um blog, né, a gente tem atualmente o vlog, né, o que é um vlog? É um vídeo log, né? Um blog que você usa vídeo, né? E aqui tem algumas outras, né? Que são palavras, as que estão à direita, são palavras que resultaram desse processo de mescla, né? Ela se miscigenou, né?
Eu estava até olhando isso daqui e lembrei que agora tem aqueles acampamentos de luxo, vocês já viram? Que é um glamping, né? Que eu vi esse glamour plus glitz, virou glitz, né? Que é uma purpurina brilhante, né? Uma maquiagem glamurosa, tal, né? E tem o glamping. Glamping é um glamour camping, um acampamento de luxo. Então, um acampamento que você não dorme na barraca. Você até dorme debaixo de uma barraca, mas com cama, com aquecimento, com cobertor, né? Com todas as mordomias, café da manhã, né? Você não vai lá fazer o seu miojo na canequinha, né? Então, é um processo também muito interessante e bastante utilizado na língua inglesa, tá bom? Era isso, acho que eu cheguei no final do que eu queria mostrar para vocês, é isso aí. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que comentários que tenham sido útil, interessante, né? E a ideia de trazer essas questões... obrigada, Bárbara. É principalmente lembrar, a gente às vezes esquece disso no meio do caminho, no meio do percurso, né? Ou passa muito rápido, passa rápido mesmo, né? E é ajudá-los, né, a ter mais clareza, né, perceber que a língua, por mais que hoje eu sou totalmente a favor que a gente precisa usar a língua para se comunicar, mas a gente consegue se comunicar muito melhor quando a gente entende essa língua de que a gente faz uso, não simplesmente como parrots, né, como repetição de papagaio, mas quando a gente entende que as escolhas elas não são aleatórias e que a língua é uma ferramenta extremamente útil quando a gente sabe como utilizá-la, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma pergunta? Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui nessa noite. Eu vou colocar aqui de novo o formulário para quem quiser solicitar certificado para esse ciclo que nós estamos encerrando hoje, tá bom? Quem não quiser, não precisar de certificado, não precisa se preocupar no preenchimento desse formulário, e quem quiser participar das aulas de conversação, eu ainda tenho 2 vagas, talvez uma, que eu vi que alguém já tinha dito que queria. Fiquem com Deus, bom descanso, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser, mas a gente vai se falando ainda no nosso grupo, tá bom? Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, meninas, menino, e a quem assistir posteriormente também. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. See you! Bom descanso, bom feriado, boa noite para todos vocês.